Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o programa Verdade Absoluta. Inscreva no nosso canal e ative o sininho. Compartilhe o vídeo, por gentileza. O propósito deste programa é conhecimento e esclarecimento. E o assunto que nós estamos iniciando nesse instante é sobre a origem do mal. É uma pergunta que muitos fazem e outros querem saber de onde surgiu o mal, como e onde. Quando pensamos ou ouvimos falar sobre qualquer coisa ruim ou má, logo vem à nossa mente que tudo isso são atributos do diabo ou dos comparsas, os demônios. Ou que toda maldade e pecado tem a sua origem advinda na fonte de toda maldade, a saber, Satanás. E é sobre este assunto que nós iremos falar nesse instante, a origem do mal, de onde vem, de onde procede. Todavia, se pararmos para pensar e com um pouco de cautela e prudência e pesquisa também, descobriremos que, na verdade, o mal já existia antes do pecado de Lúcifer. Esta palavra Lúcifer, nós só podemos tratar como Lúcifer antes do pecado, porque depois do pecado não podemos mais chamar de Lúcifer, até porque essa palavra do latim quer dizer, advinda do latim, quer dizer aquele que leva a luz, e hoje ele não leva mais coisíssima alguma de luz alguma, e sim é príncipe das trevas. Muitos querem saber se o diabo é a fonte de todo o pecado e maldade. Então, quem tentou a Lúcifer para que ele viesse a pecar ou se tornar diabo tentador? Então, nessa premissa, nós queremos agora fazermos esta interrogação a nós mesmos e tentar descobrir por que o mal já residia, já existia, onde o querubim ungido, este cidadão que nós chamamos de Lúcifer, já havia o mal. Já existiu o mal vem dele, e se ele é a fonte de todo o mal e de toda a maldade, então quem tentou a Lúcifer para que ele viesse pecar? Gostaria que Patrícia aí pudesse ler no livro de Tiago, ou isto é, na Epístola de Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tampouco Deus tenta ninguém. Deus não é tentador, nem tampouco pode ser tentado pelo mal, porque ele está acima do próprio mal, porque ele é Deus, 3 vezes santos, e jamais poderia ser tentado pelo mal. Mas a pergunta fica no ar: de onde veio o mal? Se Satanás pecou, ou se Lúcifer pecou, quem seria o tentador dele? Hoje nós sabemos que todo o mal e toda a maldade e todo o pecado provém dele. Isso é um fato, nós sabemos. Mas quem teria tentado a Lúcifer para que ele viesse se rebelar e cair em transgressão, em pecado, e querer ser semelhante ao seu Criador, a Deus? Deus não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Mas quem seria o Criador do mal? Onde estaria o mal para que Lúcifer viesse a pecar e ser tentado pelo esse mal? Quem já não ouviu aquela velha frase, os opostos se atraem? Isso é uma realidade, isso é um fato, a ciência comprova isso. Até porque, se nós formos parar para pensar, nada no universo pode existir sem essas duas forças, uma força positiva
e uma força, uma positiva e uma força negativa. Os opostos se atraem. Há uma necessidade que essas duas forças, no universo inteiro, em todo o universo, possa existir ou deva existir, ou seja necessário existir essas duas forças. Poderíamos perguntar a nós mesmos: seria capaz o universo de só gerar este poder positivo? Ou o universo giraria só em torno deste lado positivo? Ou o universo não existiria se não tivesse o lado oposto, este lado negativo, este lado neutro? Nisso, nós vamos agora chegar a alguma conclusão. Na verdade, todo o universo é composto destas duas forças, prótons e nêutrons. Isso a ciência conhece, nós conhecemos que estudamos. E na matemática, uma ciência exata, nós temos o número 1, é o número positivo, é de onde surge o primeiro numeral, onde procede toda a matemática e aí se estende sem fim. E eu costumo dizer que a matemática, essa ciência positiva, ela se assemelha muito ao universo, um universo que não tem fim. Tem princípio, mas não tem fim. Então assim é a matemática, mas ela tem um princípio, ela começa sempre no número 1. Mas, e o neutro? Há uma necessidade que até a própria matemática exige a presença deste lado negativo, que nós conhecemos como zero, um número morto. Mas sem o zero, a matemática também não existiria. Seria impossível surgir uma ciência positiva, que nós conhecemos como uma ciência exata, a matemática, se o número zero não estivesse presente. Porque você contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se não tem o zero, não se forma este número. Há uma necessidade deste lado negativo, deste zero, estar presente. E aí nós podemos pensar, então, o mal, este lado negativo, é algo que seria necessário acontecer? Bom, é o que nós queremos discutir sobre este assunto. O número 1 como cabeça de chave, dando início a uma contagem progressiva. Todavia, se não houvesse o número neutro, a matemática não seria exata e não faria nenhum sentido lógico. Por isso que o número 0 está presente e é necessário. Para que serve o número 0 se ele é um número neutro, negativo e sem valor? Mas, sem ele, nada no universo existiria. Este lado negativo e neutro está presente em todo o universo, nos membros do homem, na eletricidade, na matemática, na música, na vida espiritual de todo ser humano. Trocando a miúdos, em nós, os seres humanos, nós temos o lado positivo e o negativo, aqueles que são destros. E nós temos todos os nossos membros sempre relacionados a um lado que trabalha mais e o lado que trabalha menos. Na matemática, temos o número 1, o número 0. Na ciência elétrica, nós temos o positivo e o negativo, uma força positiva e uma neutra, para que a eletricidade possa ter o seu valor e sua expansão na corrente elétrica. E na música nós também temos este número negativo, que é o 0. Em tudo, esta força negativa está presente. Há uma impossibilidade de todo o universo ser construído só de prótons, porque tudo que Deus fez sempre está presente os prótons e os nêutrons, assim como o átomo está presente esses dois elementos no seu conteúdo.
prótons e nêutrons. O pecado não teve origem no céu de Deus, não teve, como muitos apregoam ou podem até achar que o pecado, esta força negativa, se gerou na habitação de Deus, ou na morada de Deus, ou nos céus de Deus. Então, se Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, de onde então surgiu o mal? Porque o mal existe, quem seria o criador do mal? Sabemos que não foi o querubim ungido, não foi Lúcifer que criou o mal, até porque o mal já residia, antes dele ser formado, já acontecia no universo, este lado neutro. Eu gostaria que Patrícia lesse aí Gênesis 2 e os versos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus plantou uma árvore. Esta árvore estava presente o bem e o mal. Essas duas forças estavam presentes, simbolizando duas forças, uma força poderosa e uma força negativa, uma força do bem e uma força do mal. Então chegamos à conclusão de que o mal, ele já residia na habitação de Lúcifer, porque antes de que Adão viesse a surgir, ou ser formado pó da terra, Deus havia criado o Éden. Isaías 14, 13 e 14. Isaías 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de Adão ser formado do pó da terra, Deus já tinha colocado este ser que nós conhecemos como Lúcifer, que se tornou ou veio a ser diabo, Satanás, o tentador, neste local. E aí chega-se à conclusão bem simples, em que o mal já havia sido colocado ali como um teste para que o próprio Lúcifer, isto é, aquele querubim, pudesse mostrar o seu caráter, a sua atitude diante de Deus, de submissão e de obediência. Deus colocou ali, naquele jardim, antes mesmo do homem Adão ser feito, ele já havia colocado no jardim esta árvore, que tinha essas duas forças, uma positiva, o bem, e o mal. Da forma como o homem caiu, antes de ser feito o homem, Lúcifer também caiu. Quem tentou a ele? De onde veio o mal para tentar Lúcifer? Chegamos à conclusão que esta árvore estava presente ali e ele não resistiu, caindo em tentação ao saber que Deus também havia dito a ele a mesma coisa que tinha dito a Adão. Você tem uma árvore aí, você pode se alimentar de tudo, mas esta árvore vai dar conhecimento do que é bom e do que é ruim. E no dia em que você tocar, você vai entrar num problema muito sério comigo, ou seja, você vai perder esta patente, você vai perder este poder de estar em harmonia, em sintonia comigo. Esta obediência sua vai cair por terra e você vai ser um transgressor. Lúcifer já sabia e já conhecia que aquela árvore dava conhecimento tanto do bem como do mal, é que nós observamos que o texto mostra.
que ele estava no Éden. E o Éden, que foi também feito para Adão, também possuía ou comportava essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém já conhecia tudo aquilo, um lugar onde havia este conhecimento, esta árvore que dava entendimento de coisa boa e de coisa ruim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele já havia passado pelo mesmo processo há muito tempo atrás. E nós vamos observar que por Satanás ou Lúcifer saber que aquela árvore dava conhecimento do bem e do mal, uma coisa boa e uma coisa ruim, ele leva exatamente ao homem a conhecer do mesmo que ele antes havia conhecido, havia caído e transgredido, desobedecido ao mando de Deus. Ele leva o homem exatamente para o mesmo local onde ele havia caído no passado. É o que nos mostra, ou vai nos mostrar o texto que está na palavra de Deus em Gênesis 3, de 1 a 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui a mulher dá um vacilo porque ela acrescentou algo que Deus não tinha dito. Deus tinha dado esta ordem ao casal, Adão e Eva: você não deve comer porque existe uma árvore no meio do jardim que ela traz o conhecimento de bem e de mal, e vocês não devem comer dessa árvore. Ele não disse ao casal que não era para tocar, e sim para comer. Mas, até porque se eles tocassem, isso não ia acontecer nada, mas o provar seria outra história. E a mulher acrescentou algo que Deus não tinha dito a eles, ao casal. Ela disse: Deus nos disse que não devíamos comer, nem tocar. Este tocar foi algo que a mulher acrescentou, que o próprio Deus não havia dito isso, mas apenas não comer. E a serpente, que nós sabemos, já trouxe um estudo aqui antes, que os animais eles são dicotômicos, eles não possuem espírito, eles não têm em si espírito, só corpo e alma, e não tem espírito. Mas a serpente, sendo sagaz e astuta e poderosa, ela entrou, sendo Satanás espírito. Satanás não possui corpo, ele possuía, mas perdeu pela desobediência, se tornando apenas espírito, ou voltando ao seu estado só de espírito. Entrou na serpente e a serpente falou. Nós sabemos que serpente não fala, os animais são irracionais, mas a serpente, sendo astuta, ela entrou no animal, naquela serpente, porque não havia outro meio dela se comunicar, ou dele, de Lúcifer, ou o diabo, se comunicar com o casal ou com a mulher, e usou o corpo da serpente. E a serpente falou porque ela passou a ser semelhante a um ser humano, ter um espírito, uma alma e um corpo, porque Satanás havia entrado nela. E observamos, segundo o texto que foi lido agora, que ele diz à mulher: Deus disse a vocês que vocês não deviam comer, mas você não deve muito acreditar nisso que ele disse, não. Ele quis mostrar que Deus estava mentindo, ou insinuou que Deus estava mentindo para o casal. Até porque se vocês comerem, nada vai acontecer, nem vocês vão morrer, apenas vocês vão conhecer o bem e o mal e ser semelhante a Deus. Bom, nisso ele acertou.
Aí eu pergunto, como é que Satanás sabia que a árvore tinha o conhecimento do bem e do mal? Se ele não é onisciente, se ele não sabe o amanhã, ele sabia que a árvore dava conhecimento do bem e do mal, porque Deus já havia no passado dito a ele que ele também não provasse daquele fruto. A Bíblia não traz em detalhes este assunto, ou não troca a miúdos, mas à luz da palavra de Deus chegamos à conclusão que foi exatamente isso, porque Satanás, como ele não é onisciente, como ele saberia que a árvore dava conhecimento do bem e do mal? Ele não possui onisciência, como ele poderia dizer isso à mulher? Que a árvore dava conhecimento do bem e do mal. Foi isso que ele disse e ele acertou. Vocês serão semelhantes a Deus, conhecendo o bem e o mal. Nisso ele acertou. Ele não mentiu. A prova do fato está em que Deus, depois do pecado da mulher e do homem, ele diz ao casal: o homem agora é como um de nós. Quem disse a vocês que vocês estavam nus ou nus? Por acaso vocês comeram da árvore que eu havia dito que não comessem? E Deus então diz que o homem é como ele, conhecedor do bem e do mal. Satanás, ele acertou. Mas como é que ele pôde acertar? Porque ele já havia caído, porque ele já tinha sido tentado, porque ele já tinha passado pelo mesmo processo antes de Adão surgir, de ter sido feito por Deus. Deus havia feito os anjos e tinha colocado esse querubim no jardim do Éden, assim como acabamos de ler no texto anterior. E ele tinha passado pelo mesmo processo e não resistiu, querendo ser como o homem e a mulher também quiseram ser semelhantes a Deus. Ele também quis ser. Como ele pôde ser tentado? Porque ele comeu, porque ele provou também do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso que se encontrou iniquidade nele. Por isso que ele disse no coração dele: subirei aos céus, às mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Me assentarei na cadeira ou no trono de Deus e serei semelhante a Deus. Aí nós chegamos à conclusão que o mal já residia. Mas quem fez o mal? Olha, a palavra acabou de nos mostrar. Deus, ele fez uma árvore que tinha conhecimento do bem e do mal. O mal e o bem não poderia ser criado por outra pessoa, por mais ninguém, porque o Criador de todas as coisas é Deus. Mas isso nós observamos à luz da palavra de Deus, que isso foi como se fosse um teste, para testar a capacidade de fidelidade, de obediência de ambos, tanto de Lúcifer, antes de se tornar diabo, e também do homem. E ambos caíram. Lúcifer caiu em transgressão, quis ser igual a Deus, é o que o texto da palavra diz: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, ver, querer provar e querer ser semelhante ao Criador. Ambos caíram, foram tentados pela árvore que dava conhecimento do bem e do mal. Muito embora o mal não surgiu do céu, Deus jamais colocaria na sua habitação o mal, ou uma árvore que desse conhecimento de algo maligno. Mas a árvore, segundo o que está escrito no texto, o texto bíblico, a árvore estava no jardim do Éden, segundo o que está escrito na palavra: estavas tu, se referindo a Lúcifer, estavas tu no Éden. Este Éden era a habitação dele, e lá estavam todas as coisas que também com Adão se encontrava. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem criou o bem e o mal? O Criador. Não foi outra pessoa, porque todas as coisas foram feitas por ele, segundo o que está escrito lá em João, o Evangelho segundo João.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho segundo João, está escrito, Patrícia, poderia ler? Capítulo 1, verso 3. No primeiro, aliás. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aí. Todas as coisas foram feitas por ele. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus. É o que o texto está dizendo. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no jardim do Éden. Quem fez? Deus. E Deus faz o mal? Bom, isso não importa. Ele faz como ele quer e como bem lhe apraz. Quem somos nós para dizer não? Isso foi um teste? Isso foi um teste? Quantas vezes você mesmo, como pai ou como mãe, ou como patrão, você bota determinada coisa em algum lugar e você diz a alguém: olha, aqui eu não quero que ninguém toque, ninguém pegue. Mas só pelo fato de você dizer a esta pessoa que aquilo ninguém deve pegar nem tocar, há uma tendência de você querer descobrir o que tem ali. Desvendar só pelo fato de alguém dizer: olha, por gentileza, eu não quero que ninguém pegue nisso nem toque. Só no fato de você assim proceder, há uma tendência de alguém querer saber e descobrir porque você disse que não deveria alguém pegar, tocar ou descobrir o que estava ali. Está na natureza de cada um. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal foi feita por Deus. Todas as coisas, segundo o que está escrito no texto do Evangelho segundo João, que acabamos de ler agora, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Evangelho segundo João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí eu pergunto a você, como é que o texto está dizendo que o diabo, ele é mentiroso e homicida desde o princípio? Que princípio então se refere à palavra, o texto bíblico? Ora, isso mostra, denota, num sentido de que ele não demorou muito para desobedecer. Isso foi no princípio, no início, logo que ele foi feito, ele já desobedeceu. Ele não levou muito tempo para desobedecer, ele desobedeceu logo, ligeiro. Pouco tempo logo depois de ter sido colocado no jardim, ele, vendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi, comeu, e não só comeu, como também, com certeza, deu aos seus anjos que estavam ao seu serviço. A prova do fato é que os demônios o seguiram. Até essa parte dos anjos que Deus havia colocado sobre o seu poder, sobre a sua tutela, ele era responsável pelaquela terça parte dos anjos que Deus havia colocado ao seu serviço. Ele contaminou todos. Ele não só comeu, não só provou o que não devia provar, do conhecimento do bem e do mal, como também contaminou os que estavam com ele. E com certeza todos provaram. O fato está em que Eva, no momento em que ela comeu, ela também deu ao marido. E se ela tivesse, naquele momento, filhos, que ainda não havia, mas se ela tivesse 5 ou 10 filhos, ou até mais, ela teria contaminado também todos os seus filhos. É uma tendência maligna. E foi o que aconteceu com Lúcifer. Ele se contaminou e contaminou a todos que estavam com ele. Por isso que eles pecaram. Por isso que se tornaram transgressores, desobedientes e pecadores. Porque foram tentados pela cobiça. A concupiscência dos olhos ver, a concupiscência da carne querer provar, e a soberba da vida querer ser poderoso e ser mais do que o seu Criador.
E nós gostaríamos que Patrícia lesse aí Gênesis 3, de 6 a 10. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Quem disse a você, Adão? Quem disse a você, Eva, que vocês estavam nus? Ah, Senhor, a gente percebeu que estava nu porque depois que a gente comeu da árvore que o Senhor disse que não devia comer, a gente percebeu que estava nu. Abriu o entendimento da malícia. Porque o homem, ele não tinha a concepção da malícia em si, no seu interior. Não havia, nem na mente, nem no coração. Não havia. Mas no momento da transgressão, da desobediência, perceberam que estavam nus e maliciosamente já tentaram cobrir a nudez, porque comeram da árvore do conhecimento que dava entendimento do que era bom e do que era ruim, porque antes de comer o homem não sabia o que era mal, nem sabia o que era ruim, só fluía tanto no espírito como na alma e no corpo do homem o que era bom. Não havia maldade, eles eram semelhantes ao seu Criador, porque Deus, não há maldade em Deus. Por isso que o texto que Patrícia leu diz: Deus não pode ser tentado, nem tenta a ninguém, porque não há isso nele, sendo ele 3 vezes santo. Mas eles comeram, ou provaram, ou caíram em transgressão, porque não tiveram a capacidade da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência e aquilo Deus colocou. Alguém pode dizer: mas como é que Deus faz? Como é que Deus constrói ou faz o mal? Bom, Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e como Ele deseja. Isso foi um teste e todos falharam. Todos falharam. Até o próprio anjo, que era um querubim acima do homem, falhou. E o homem, que também é muito mais fraco do que um anjo, do que um querubim, também caiu. Patrícia. E mostra aqui, quando ele fala, que Deus pergunta, né? Comeste tu da árvore que te ordenei? Adão responde: a mulher que tu me deste. E a mulher responde: a serpente que me enganou. Então já prova aí que eles também já estavam com esse lado mal, né? Eles não assumiram: não, eu comi. Não, a mulher que tu me deste, a serpente que me enganou. Um acusando o outro. A gente vê aí que já havia na tendência, era alguma coisa tendenciosa da natureza de cada um. De cada um. Porque a mulher, ela não compreendeu esse lado. Ela poderia ter dito ao Senhor: Senhor, eu não sei porquê. Poderia ter assumido a culpa: Senhor, eu não sei porquê. Eu não sei porquê eu fiz isso. E ficaria naquilo, porque eu comi. Mas ela acusou primeiro. Adão foi chamado a responsabilidade porque ele era o homem. Ele foi a primazia de Deus, ele foi o primeiro a ser feito. E Deus tomou responsabilidade a ele, sendo ele o cabeça. Ele disse: a mulher que tu, Senhor, me deste, que Deus não fez mulher para ele por conta de Deus. Deus fez a mulher para o homem porque o homem pediu uma mulher. Porque a mulher, eu sempre costumo dizer, a mulher nunca esteve na vontade de Deus para que Deus fizesse mulher. Deus fez o homem, mas o homem carente, ele queria uma mulher, e Deus fez uma mulher, tirando exatamente de Adão para mostrar que eu estou dando o que é seu. Você está querendo alguma coisa, então vai sair de você. E deu a mulher a Adão. E Adão disse: a mulher que tu me deste. Ele poderia ter dito a Deus: a mulher que eu pedi. Mas ele acusou Deus: a mulher que tu me deste. Comeu e me deu, e eu comi. E Deus foi
para a mulher e disse: por que fizeste isso? Comesse da árvore, do fruto da árvore que eu disse que não devia comer. Ah, Senhor, a serpente me enganou, por isso que eu comi. Cada um saiu jogando a culpa no outro. E a miserável da serpente, que não tinha o que dizer, ela poderia ter dito: ó Senhor, eu não falo, eu sou um animal irracional. E a serpente, mas não, sabe por quê? Eu vou mostrar aqui por A mais B, que a serpente não levou ou levantou a sua voz para se defender. Sabeis por quê? Porque no momento em que o diabo usou a serpente e a serpente foi usada por ele, no momento da transgressão do homem, automaticamente ele já se retirou da serpente. E a serpente ia dizer o quê? Serpente não fala. Ele se retirou da serpente e a serpente ficou muda. Os animais não têm voz. O que é que a serpente ia dizer? Se ela não fala, Deus disse à serpente: maldita serás entre todos os animais da terra. Aqui a palavra mostra que a serpente possuía pernas. Ela tinha pernas, ela não rastejava. Mas Deus lançou a maldição sobre ela, dizendo: você vai rastejar sobre o seu ventre e vai comer pó o resto da sua vida, porque você fez isso. E a infeliz da serpente ficou calada, porque não podia fazer nada, porque foi um instrumento usado pelo diabo. Caiu a culpa total na miserável da serpente, que nada tinha a ver com a história. E o diabo saiu ileso nessa história. Agora a gente vê aí que uma situação dramática. Alguém sempre tentando alguém, e certa vez o Senhor Deus, ele disse a Noé: não mais destruirei a terra com água como fiz a questão do dilúvio, porque eu vejo que está na tendência do homem ser mal desde quando ele nasce. Desde quando ele nasce, ele é maligno. Há uma natureza maligna em si, que advém de onde? De lá do princípio, do início. Então Deus, sabendo disso, ele diz: olha, já está na natureza ter esse lado negativo, esse lado negro, de desobedecer, de transgredir, de pecar. O mal já existia porque ele estava na árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, aqueles que pensam que Lúcifer foi o tentador de todas as coisas no princípio, ou ele gerou em si o pecado, estão enganados, equivocados. O mal já residia na sua habitação como um teste. Ele caiu, transgrediu, conheceu profundamente que aquela árvore dava conhecimento do bem e do mal, provou, pecou, desobedeceu, quis ser igual a Deus, foi expulso quando ele se levantou do seu habitar da terra e subiu aos céus com os seus anjos, foi precipitado das alturas, ele, todos os seus anjos, os demônios, precipitado para a terra. E ele já conhecia toda aquela trama, tudo que havia no Éden, ele já conhecia, porque ele já tinha passado pelo mesmo processo. Por isso que tentou o homem, porque ele já conhecia do fruto, ele já havia provado, ele já havia transgredido, já tinha na sua natureza a tendência de ser desobediente. Por isso que o texto que Jesus disse, ele nunca se firmou na verdade. Ele é homicida, é assassino, porque não só matou a si próprio, porque perdeu o corpo, como todos os demônios que eram anjos e tinham corpos, perderam os seus corpos. Ele matou, ele tirou, ele provocou uma destruição naqueles que estavam subordinados à sua vontade. Satanás se tornou Satanás porque desobedeceu quando provou o que Adão também
provou lá na frente. Ele foi o primeiro transgressor e desde o princípio que nunca se firmou na verdade e é homicida. Gênesis 3, 11 a 15. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, uma inimizade entre você, animal peçonhento, e a descendência da mulher. Esse te ferirá a cabeça e você vai ferir o calcanhar. A cobra só morde no pé. Já observou isso? Tendência da cobra sempre morder na parte inferior do corpo. E o homem, quando vê um animal peçonhento como esse, uma serpente, uma cobra, a tendência é a gente ir para matar e só mata na cabeça, só fere na cabeça. A cobra ou a serpente que foi usada pelo maligno. E Lucas 4, 5 e os versos 6. Lucas 4, 5 e 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. E dou a quem eu quero. Levou Jesus, tentou a Jesus, assim como ele havia tentado a Adão, assim como ele havia tentado a Eva, ele fez o mesmo, tentando a Jesus, quebrou a cara, é lógico. Agora, ele fez o quê? Concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Usou a mesma estratégia que ele havia transgredido e depois de transgredir e caído, também foi para o homem usando essa mesma técnica, essa mesma forma maligna, e o homem caiu. E foi para Jesus, só que com Jesus ele quebrou a cara. Todos os reinos do mundo, eu estou mostrando a você, estou lhe dando uma visão panorâmica de como será o mundo no futuro. Aqui é uma escatologia incrível. Estou mostrando toda a tecnologia do mundo. Tudo isso eu lhe dou, se você prostrado me adorar. Isso foi me dado. Quem deu? O homem. O homem entregou. De mãos beijadas, Deus colocou todas as coisas nas mãos de Adão. E Adão entregou de graça quando desobedeceu. Entregou a ele. O mal já havia, ou já residia, ou já pré-existia antes que o homem fosse feito. O mal já havia, já residia na habitação do Éden, naquele local. Então, hoje eu quis trazer para você, mostrando de onde, como surgiu o mal, de onde se originalizou toda a maldade, malignidade, senão naquela árvore que simbolizava o bem, esta parte positiva e esta parte negativa. Aí você poderia me perguntar, então, o mal é necessário? Provavelmente que sim. Creio eu que um dia o mal deixará de ser necessário. Quando Jesus restaurar todas as coisas, quando ele voltar à normalidade de todas as coisas que estão degradadas e caídas, quando ele restaurar o mundo todo, então todas as coisas passarão a ter só este lado positivo, esta força positiva, e este lado neutro, negativo, irá com certeza desaparecer. Mas que é aquela velha história, aquele adágio popular:
um mal necessário. Foi necessário que isso acontecesse para que Deus pudesse governar o universo, reger o universo e, na sua forma misteriosa, cheia de coisas que nós não conhecemos, pudesse mostrar o seu poder, a sua capacidade, a sua justiça, a sua integridade, a sua bondade, o seu amor, para que os homens e todos nós, e até os próprios anjos, pudessem ser julgados e pudessem passar por esse processo, o processo de obediência. Obedecer é necessário, é melhor obedecer do que sacrificar, disse Samuel a Saul. Então, obedecer é importante, mas hoje nós provamos que o mal já residia. Então, você que pensava que toda a malignidade e todo o mal foi criado pelo diabo, não foi. O mal já residia. Ele caiu porque não soube resistir à tentação de querer ser e poder. E assim também o homem, todos nós, caímos e transgredimos semelhante a eles. Estamos iniciando ou terminando a nossa palestra e estudo da verdade absoluta deste programa e pedimos a você que se inscreva no nosso canal, assine lá aquele sininho que fica aqui embaixo, para que você possa receber do YouTube cada vídeo novo que a gente lançar. Também possam compartilhar com seus amigos este programa para que muitos também tenham esse conhecimento, tá certo? Então estamos terminando Verdade Absoluta e até a próxima.